A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG13183730, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houver os sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2. E no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG13183730, escolhendo o número de 1 a 20. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 13183730 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através
Eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra do Senhor Deus e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre e de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Gratidão. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora sortear mais uma oração para dar início à nossa live. Glórias ao nosso Senhor.
E a oração sorteada é a oração de número 2. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, o forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da Tua Santa Palavra nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos agora aqui dar início e antes disso, escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mais uma vez, gratidão pela presença. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Oi, meu amor, seja muito bem-vinda, Alicia. Gratidão pela presença. Capítulo de número 9 do livro de 2 Reis. Capítulo de número 9 contém 37 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas. Ele disse: cinge os teus lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramanote Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nensi. Entra e o faz levantar-se do meio de seus irmãos e leva à câmara interior. Toma o vaso de azeite e derrama-lhe sobre a tua cabeça, sobre a cabeça, e dizem: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, Ramote Gileade. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 45 do livro de Isaías. 45 contém 25 versículos, que diz assim: Ciro, o libertador de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações,
ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as tranças de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, teu Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu povo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. Ainda não me conheces. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos aqui ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Cantares. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mais uma vez, gratidão pela presença. Capítulo 8 do livro de Cantares contém 14 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Tomara fosse como meu irmão que mamou nos seios da minha mãe. Quando te encontraste na rua, beijar-te-ei e não me desprezariam. Levantar-te-ei e te introduziria na casa da minha mãe. E tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Israel, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Vamos ao livro aqui, para a meditação do rebanho. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esta nossa live, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 44 do livro de Gênesis. Capítulo 44 do livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor Deus. 44 contém 34 versículos, que diz assim: estratagema de José para deter seus irmãos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos destes homens, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. O meu copo de prata poloais na boca do saco do mais novo, como o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se esses homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhe dirás: porque pagarastes mal por bem. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo sorteado é o capítulo 105 do livro de Salmos. Capítulo 105 do livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 45 versículos, que diz assim: as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome,
Fazei-o conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhes salmos. Narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegra-se coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetualmente a sua presença. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Agora, abençoados, irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Eu irei agora ler alguns recadinhos para vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora eu irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. A denúncia é a denúncia de número 102.
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, em que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção, as 12 igrejas virtuais imóveis, com atividade de casa em casa, em pé, estão em todo o mundo onde a sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios e estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para que todos serem servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber o mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Gratidão pela presença. Por esse motivo, vocês, cidadãos do município do Brasil, peçam aos seus políticos, seja eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma igreja física na sua região, para todos ganharem tanto espiritualmente, como também financeiramente, com o dinheiro para ganhar, para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, e que há uma igreja, que as outras igrejas proporcionam atividades melhores que a nossa, e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil, com oportunidade em diversos setores para diversas pessoas, independente de segmento religioso de fé e independente de grau de escolaridade. Também temos a oportunidade para todos, então entre em contato conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 redes principais sociais da internet. Nossa equipe vai te passar as informações necessárias e tirar sua dúvida. Essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias, com o prêmio somado que ultrapassa os 770 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que elas estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora estar fazendo uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, um crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @G1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco, em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Escolha o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor.
Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. Capítulo 12 do livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 12 do livro de Romanos contém 21 versículos, que diz assim: as virtudes recomendadas. Versículo 9, 10, 11 e 12. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho de número 16 par e 15 ímpar. E o livro sorteado, glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão, Senhor, pela presença de todos. E o livro sorteado é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do livro de 2 Samuel. Capítulo 13 do livro de 2 Samuel. Capítulo 13 do livro de 2 Samuel contém 39 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. O incesto de Amon. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Abisalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Anon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Anon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Anon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse, por que tanto emagreceste dia para dia, ó filho do rei? Não mudirás? Então lhe disse Anon, amo Tamar, irmã de Abisalão, meu irmão. Glória a nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E o livro é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 2 contém 20 versículos, que diz assim: o proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica, versículo 1, 2, 3 e 4. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano nem de impurezas, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de não desconfiar a Ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Do livro é o livro de Neemias, 13 capítulos. No livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 2 do livro de Neemias. Capítulo 2.
capítulo 2 do livro de Neemias, contém 20 versículos que diz assim: Neemias mandado a Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e dei hora. Eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 12 par e rebanho de número 11 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esther. Capítulo 9 do livro de Esther. Capítulo 9 do livro de Esther. Capítulo 9 do livro de Esther contém 32 versículos que diz assim: os judeus matam aos seus inimigos. Versículo 4, 5, 6 e 7. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição. E fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Passadata e Dalfon e Aspata. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor. Eu agora irei ler mais uma das nossas mais de 100 denúncias para todos vocês. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61 e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 6. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @G1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora, mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui dar início, mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. O livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Naum. Glórias ao, vamos aqui ao
capítulo, sorteio do capítulo, e o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Naum. Capítulo 1 diz assim: a ira e a misericórdia do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar e mingua todos os rios. Desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Livro de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos, que diz assim: advertência contra a infidelidade conjugal. Versículo 10, 11, 12 e 13. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de seus estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, e nem aceita com prazer da vossa mão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de João. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 7 do livro de João. Capítulo 7 do livro de João. Capítulo 7 contém 53 versículos, que diz assim: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Passando essas coisas, o Senhor Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam para matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Tabernáculos, estava próxima. Dirigiu-se, pois a ele os seus irmãos. Eles disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém aqui procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio. Versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto faz mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. E o capítulo sorteado é o capítulo 17 do livro de Lucas. Capítulo 17.
Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 17 contém 37 versículos, que diz assim: a vinda do reino de Deus. Versículo 20, 21, 22 e 23. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, o Senhor Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não os vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está. Não vades nem os sigais. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o livro sorteado é o livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Capítulo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 20 contém 20 versículos, que diz assim, acerca da guerra. Versículo 9, 10, 11 e 12. Quando os oficiais tiveram falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, ofereça-lhe paz. Se a sua presença posta é de paz, e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar, será sujeito a trabalho forçado e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, não te fizer guerra, então a sitiarás. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio de mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos, que diz assim: o apóstolo dá os motivos porque escreveu esta carta. Versículo 12, 13, 14 e 15. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certo da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus o Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do livro, do capítulo 2 do livro de Esdras. Capítulo 2 do livro de Esdras contém 70 versículos, que diz assim: a lista dos que voltaram da Babilônia. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estes os filhos da província que subiram ao cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Searias, Realias, Mordecai, Bilsã, Mispa, Bigvai, Reum e Baanã. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Juízes.
capítulo 12 do livro de Juízes. Capítulo 12 do livro de Juízes contém 15 versículos, que diz assim: os juízes Ibissã, Elon e Abidom. Versículo 8, 9, 10 e 11. Depois dele julgou a Israel Ibissã de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas que casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibissã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado, o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro. 1 Pedro, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o livro de... É o primeiro capítulo do livro de 1 Pedro. Primeiro contém 25 versículos, que diz assim: glórias ao nosso Senhor Deus. A santidade na vida. Versículo 13, 14, 15 e 16. Por isso, cingido o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus o Cristo. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mentalize o número aí agora de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. E o número sorteado é o número 11 para meditação. 2 Reis, capítulo 9. Número 14, Isaías 45. Número 9, Cantares, capítulo 8. Número 12, Gênesis, capítulo 44. Número 8, Salmos, capítulo 105. Glórias ao nosso Senhor. Número 17, Romanos, capítulo 12. Número 7, 2 Samuel, capítulo 13. Número 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 20, Neemias, capítulo 2. Número 16, Esther, capítulo 9. Número 13, Naum, capítulo 1. Número 2, Malaquias, capítulo 2. Número 3, João, capítulo 7. Número 6, 3 João, capítulo 1. Número 15, Lucas, capítulo 17. Número 18, Deuteronômio, capítulo 20. Número 5, 2 Pedro, capítulo 1. Número 10, Esdras, capítulo 2. Número 1, Juízes, capítulo 12. E por último, número 19, 1 Pedro, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção. Todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de serem
receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, nos horários... E na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG, @AIG 1318 37300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 24, 16, 24 a 27 e João 15. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como está escrito nas Escrituras Sagradas e está determinado. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao meu Senhor Jesus o Cristo, gratidão ao Espírito Santo de verdade e gratidão a todos que participaram desta live. Que todos possam ser muitíssimos abençoados e fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.